Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RP Hour. E pessoal, hoje eu vou trazer um tema interessante aqui para vocês, né? Sendo bem direto ao ponto aqui sobre certificações, né? Mais especificamente a certificação Double Prism, né? Então, para dar um contexto para você que está chegando agora ou para você que já acompanha o meu canal há algum tempinho, eu postei aqui no canal, né? Na verdade, são os únicos vídeos, digamos assim, que eu tenho no meu canal. Já tem alguns, né? Acho que tem uns 30 e poucos. Postei vídeos aqui, pessoal, realmente de um curso que eu fiz de Blue Prism na sua versão 7.1, né, do básico ao avançado. Então, se você aí que é uma pessoa que procura se desenvolver mais no RPA, se desenvolver mais especificamente no Blue Prism, né, como uma ferramenta de RPA, eu recomendo que você dê uma olhada nessa playlist aí para que você possa ter esse desenvolvimento na sua carreira, né, e conseguir sanar às vezes até as suas dúvidas e também se desenvolver no Blue Prism, certo, pessoal? Se você está vindo de outra ferramenta de automação, UiPath, AutomationWare, enfim, e você quer aprender mais sobre Blue Prism, tá aí também uma oportunidade para você aprender, certo? Então hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui o tema da certificação. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi essa minha jornada aqui de tirar a certificação da Blue Prism, né? E para você que está procurando tirar essa certificação, né? Porque, poxa, querendo ou não, certificações agregam, né, no nosso currículo, no nosso portfólio e são muito úteis aí na hora de você ter uma entrevista, na hora de você comprovar os seus conhecimentos, né? E por aí vai. Então, gente, bom, algumas pessoas que vieram fazendo meu curso, que comentaram aí no canal do YouTube também, né, nos vídeos e tal um pouquinho, eu percebi que algumas pessoas vieram pedindo para trazer uns vídeos aqui mais relacionados à certificação, né, e eu vou elaborar um pouquinho aqui da minha experiência, de como foi esse meu estudo, essa minha jornada aqui para tirar essa certificação, e também eu vou trazer algumas dicas para vocês, para que vocês consigam ter um norte aí de, poxa, por onde começar, né, por onde que eu começo esses estudos, quais são as certificações que existem, né, e por aí vai. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então, para começar, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês da minha experiência, tá? Eu tirei a certificação AD01 do Blue Prism, que é a certificação de Developer, tá? Ou seja, desenvolvedor, tá? E existem outras certificações também, tá? Então, você pode tirar uma certificação do Blue Prism para arquiteto, para implementação, se eu não me engano, mais relacionados que infraestrutura também, e por aí vai. Mas por que a certificação AD01, por que eu vejo ela sendo como uma das certificações talvez mais importantes ali do Blue Prism? Por que eu tirei, certo? Então, vou trazer esses pontos aqui para vocês. Primeiro, gente, porque se a gente falar de RPA em si, e agora falando de Blue Prism, né, pessoal? Porque a gente está falando da certificação AD01, que é a certificação do Blue Prism, o RPA na sua essência é a automatização de processos, né? Processos maduros já, enfim, que você já otimizou o máximo, né? E a automação é a última coisa que a gente consegue fazer para deixar aquele processo redondo, legal. Então, a gente precisa automatizar esse processo, a gente tem essa necessidade de automatizar e para isso a gente escolhe uma ferramenta para automatizar, seja AutomationWare, seja Blue Prism e por aí vai. Então, pense comigo, né? Por que não tirar uma certificação em que você possa comprovar os seus conhecimentos de RPA na sua essência, que é desenvolver uma automação, certo? Então, por isso que eu vejo ela ali como uma das certificações mais importantes, digamos assim, ou uma das primeiras ali, né? Que você pode realmente considerar ali uma premissa, talvez até para conseguir tirar as outras no futuro, certo, pessoal? Então, com essa certificação AD01, que é uma certificação paga também, ela entra ali no seu portfólio e ela consegue, poxa, para quem vê que você tem aquela certificação, ela demonstra já de que, né, dos conceitos assim de desenvolvimento dentro do Blue Prism, você já tem todos os conhecimentos necessários ali para realizar, né, desenvolver uma automação, certo? Então é basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem algumas dúvidas aí, por favor, não hesitem em deixar nos comentários que eu vou estar tentando responder todos aqui, tá bom? Então, gente, agora vamos para os pontos aqui que eu vou trazer para vocês, para que eu possa ajudar, né, de certa forma, vocês auxiliar nesses estudos, né, dar um norte para vocês, tá? Então, dado que a certificação AD01 provavelmente vai ser a certificação que você vai tirar, né? Que é a certificação que eu tirei também. Eu separei aqui 8 pontos, tá, pessoal? Que inclusive são pontos até recomendados pela própria Blue Prism, tá? Com relação aos estudos que você deve ter ali para tirar essa certificação AD01, tá? E lembrando, pessoal, só um adendo aqui, tá? Que todos esses pontos que eu for comentar aqui, mas literalmente todos mesmo, você consegue, cada um deles você consegue consultar ali nos vídeos da playlist do curso do Básico Avançado que eu postei aqui no canal de forma gratuita, tá, pessoal? Tá no YouTube, tá para sua consulta para que você possa aprender, tá? Para realmente te ajudar aí a tirar essa certificação, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu separei aqui para vocês, pessoal, é o entendimento de um fluxo dentro do process, tá? A gente sabe que no Blue Prism
Prism, a gente tem aquelas duas principais seções ali, né, o Process e a VBO. E aí, quando a gente fala do entendimento de um fluxo dentro do Process, eu quero dizer realmente como que você separaria, né, um processo, um Process, né, com subpages, decisões, né, entender esse fluxo das camadas, né? Poxa, se eu comecei um processo, ele veio do start, passou por todas as actions, chegou no end, cara, quando chegar no end, para qual subpage, né, ele vai dar bubble, ele vai borbulhar, vai ir para cima, digamos assim, né? Ou vai voltar para a main page, né? Então é muito importante que você tenha esse pensamento assim de lógica mesmo, né, para que você entenda o fluxo da sua automação. Começou aqui, tá terminando aqui, e durante todo esse caminho ele vai passar por isso, passar por aqui, passar por lá, fazer decisões, entrar em tal subpage, por aí vai, tá? Então é bom isso tá bem fixado na sua cabeça, porque é muito importante você entender ali o fluxo realmente de todo o caminho de uma automação dentro do Process, tá bom? O segundo ponto, pessoal, é configurar os objects, né? Ou as famosas, né, VBOs, né? Visual Business Objects, né? Então, dentro da VBO, a gente tem o Application Modeler, que a gente vai utilizar para mapear a aplicação que a gente vai estar interagindo, certo? E dentro do Application Modeler, quando você mapeia os botões, os campos, a gente tem os atributos, certo, pessoal? E isso aí eu também tenho um vídeo aqui no canal, com certeza, né, pessoal? Tem um vídeo de todos os pontos aqui, mas se você quiser dar uma reforçada é bem importante. Quando você der um highlight lá, você tem certeza que na próxima vez que você rodar aquilo, ou no ambiente de testes, ou no ambiente de produção, aquilo vai estar mapeado assim com uma boa assertividade, sabe? E por aí vai, tá? Então, saiba manipular bem os atributos dentro do seu Application Modeler quando você estiver mapeando a aplicação que a sua automação estará interagindo, ok? Então, outra coisa aqui importante também, pessoal, é como que você vai utilizar de uma maneira bem assertiva o Global Send Keys, tá? Então, o envio realmente dos sinais ali das teclas do seu computador para a automação, né? Às vezes a gente não consegue utilizar, por exemplo, o Stage Write para ele escrever e por aí vai. Então, é importante que você leia, por exemplo, a documentação da própria Blue Prism para que você entenda e saiba, às vezes, sabe, coisas básicas, bem de detalhe assim, mas é importante você saber os shortcuts ali, os atalhos, por exemplo. Se você for utilizar Control, qual que vai ser, né? Ou pelo menos os principais ali, é bom você ter essa noção, porque com certeza vai te ajudar bastante na hora de fazer a prova, tá bom? O outro ponto aqui, pessoal, que eu separei para vocês, né? Terceiro ponto, Data Types, né? Data Types nos Data Items, tá? Ou variáveis, né, pessoal? Destaquei, pessoal, que é muito importante vocês saberem a diferença de uma para outra. Eu sei que é muito, assim, muito fácil de entender ali no Blue Prism, né? Quando a gente tem o texto, data, hora, né? Todos os formatos. O próprio Blue Prism ele dá uma visualização para a gente ali de como que é o formato de um para outro, né? Mas uma coisa que é importantíssima vocês entenderem e fixarem bem, porque às vezes tem até pegadinhas na prova com relação a isso, como que você pode utilizar bem o casting, tá, pessoal? Eu tô colocando termos em inglês aqui para vocês porque isso vai ajudar muito vocês na prova, tá? Então memorizem e guardem também esses termos em inglês que vocês com certeza vão utilizar, tá bom? Mas o casting ele é a conversão, tá, pessoal? Então vamos supor que você tá lá no Calc Stage, né, no stage de cálculo mesmo, você tá lidando com um texto, só que esse texto ele tá ele é um número, né? Então você deixou esse número dentro da expressão lá no seu Calc Stage, entre aspas, e você está armazenando ele num data item que é de número. Você vai conseguir fazer isso porque ele é um número. Mas e se fosse uma outra coisa, você tentasse armazenar no data item de um outro tipo, por exemplo, você conseguiria fazer isso? Não sei, né? Talvez não, com certeza não, né? Se fosse talvez um tipo de imagem, por exemplo, por aí vai. Então, realmente não tem como. Qual erro que você teria se isso acontecesse, tá, pessoal? Isso é importante você entender também, tá bom? O quarto ponto que eu tenho para trazer para vocês, pessoal, que é importantíssimo também, todos os pontos aqui são importantes, né, pessoal? Mas eu vou dar destaque para 2 dos 8 pontos que eu tenho para trazer para vocês, tá? E deixo, então, o meu primeiro destaque para esse quarto ponto, que é o gerenciamento de erros, tá? Ou seja, como gerenciar exceções, tá? Tanto é que na playlist que eu trouxe para vocês do curso do básico ao avançado aqui do Blue Prism, vocês podem ver que, se eu não me engano, eu trago 3 vídeos para vocês só falando de exceção, tá? Exception Retry, Exception Handling, se eu não me engano, e Bubbling, Exception Bubbling, tá?
É muito importante que vocês saibam os termos em inglês, tá, pessoal? Novamente, estou reiterando isso aqui, tá bom? Mas aí dentro de exceções, é muito importante você entender como desenvolver uma lógica de retry, tá bom? De tentar novamente, tá? Como que funciona o exception handling, tá bom? Isso é muito importante também. Como que funciona o throw, né? Ou o que é o throw? O throw é simplesmente quando você joga, né? Você explode uma exceção, tá? Em quais momentos é interessante você jogar uma exceção, tá? Outra coisa dentro do throw, como que você pode utilizar o preserve, tá? O preservar a exceção. Dentro do throw, quando a gente utiliza o stage de exception, né? Dentro lá, se você der uns 2 cliques, for configurar exception detail, exception title, né? Se eu não me engano, enfim, type também, né? O tipo dela, você tem aquela opção para você dar um check assim do preservar. Então, quando que você utiliza isso? Por que você utilizaria isso, certo, pessoal? Em qual contexto, em qual situação, tá? É muito importante isso aí também, tá bom? E por final, o bubbling, certo, pessoal? Eu acho até engraçado, interessante aqui, que o bubbling é interessante a gente assimilar ao primeiro ponto, tá? Porque o bubbling ele traz pra gente aquela questão da hierarquia de páginas, de pages, né? De actions, né? Das camadas ali a gente está falando. Então, quando uma exceção estourar, né? Ela tá dentro de um bloco. Se ela não estiver dentro de um bloco, o que vai acontecer? Tem blocos entrelaçados, né? Overlapped, um em cima do outro, porque isso não pode acontecer, certo? Essa exceção vai para um recover, vai passar por um resume, se acontecer, né? É muito importante ali você ter a ciência também da contagem do retry que você tá, enfim. Então, é muito importante, tá, pessoal? E como eu falei, deixa um destaque aqui para o tema de gerenciamento de exceções, tá bom? É muito importante mesmo, porque essa parte confunde bastante às vezes e tem bastante pegadinha na prova com relação a isso também, tá? O quinto ponto, pessoal, e aí, novamente, tá? Dos 2 destaques, um eu já dei, que é do gerenciamento de exceções, e agora eu vou dar destaque aqui para o quinto ponto também, work queues, tá? Filas. Então, lidar com work queues, tá, pessoal? É muito importante, né? Você entender work queues, tá? Filas, porque basicamente a gente desenvolve automações com base nas filas, né? Quando a gente pensa numa automação, a gente pensa muito, às vezes, primeiro, quando a gente está pensando na arquitetura da solução, né? Em como, beleza, eu tenho esse processo mapeado, né? Eu quero automatizá-lo, como que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma fila só? Vou usar mais de uma fila, né? Por que eu utilizaria uma fila, 2 filas, 3 filas para um processo só, certo? Qual nome é interessante deixar lá no item key, né? É interessante utilizar tags, certo? Se acontecer uma exception numa fila filho, por exemplo, o que eu vou fazer com a fila pai, né? Com o item da fila pai que estiver sendo processado. E por aí vai, tá, pessoal? Então, poxa, fila é essencial. Quando a gente está falando de Blue Prism, é muito importante vocês aprenderem fila também, tá? Então, os destaques, né? Os 2 destaques vão para esses 2 pontos aqui, gerenciamento de exceções e filas, tá bom? O sexto ponto aqui, calcs e funções, tá? Então, é interessante. Tá? É muito bom também que vocês entendam a diferença, por exemplo, do campo lá do data item, porque vamos lembrar talvez de uma coisinha aqui, você não pode, se for um data item de texto, você não pode colocar entre aspas lá, tá, pessoal? Entre aspas e por aí vai, sempre dentro do campo de expressão, tá? Dentro do campo de expressão, não necessariamente dentro de um calc stage, mas dentro de um campo de expressão, tá bom? Entendam certinho como que funciona um calc stage, tá? Quais funções você pode utilizar lá dentro, dependendo da situação da sua automação ali também. E, gente, isso aqui é importante, ó. Tirem de letra ou tentem, pelo menos, tá? Entender todas as funções do Blue Prism, tá? Mas todas mesmo, ou quase todas, pelo menos as principais ali, de número, de texto, de data, tá? De data confunde, tá bom? Então, você quer adicionar dias, você quer remover dias de uma data, você quer criar uma data, certo? Com base num timestamp, né? Num código ali de hora, de data que você tem. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer essa conversão e você vai armazenar isso para qual data item, para qual tipo de data item, tá? Então, isso é bem importante também, tá, pessoal? Cai pegadinha e cai bastante questão sobre isso também, tá? Pelo menos eu peguei bastante questão sobre isso, tá bom? O sétimo ponto aqui, pessoal, um ponto um pouco mais assim básico, mas é muito importante vocês terem também noção, debugging, tá? Então, quando você está ali testando o seu processo, dando step, né, enfim, eu até ressalto isso bastante ali nas aulas do Blue Prism também, mas por favor, tirem de letra a questão do que é o step, o que é o step out, o que é o step over, tá bom?
O que o reset faz, reset, né? O que o refresh faz e o que o botão de play, o verdinho lá, faz também, tá? Como que cada um, quando você estiver fazendo, né, debugando, né, estiver fazendo o debugging ali do seu processo, como que cada um funciona, qual que é o comportamento de cada um e por que você vai usar o step out ao invés do step over, certo? Além disso, pessoal, ainda nesse tema de debugging, breakpoints, tá? Aquele contorno vermelho, né, o ponto de parada, né, que você coloca ali em uma action ou em um stage, tá bom? Então é muito importante você saber também como utilizar os breakpoints, tá? E por último, pessoal, mas não menos importante, itens gerais, tá? A Blue Prism ela deixa dessa forma pra gente, mas dá pra gente elaborar melhor, tá bom? Então, Control Room, entendam bem por que existe o Control Room, como utilizar o Control Room, tá? Pelo menos ali de forma básica, mas é bom vocês terem uma boa noção. Environment Variables, tá? Então, aqueles data items ou variáveis de ambiente, tá bom? É muito importante também saber como que utiliza. E aí eu entro aqui um pouco mais, tá, pessoal? Além das Environment Variables, é interessante vocês aprenderem também qual que é a diferença da Environment para Session Variable e para Static Variable também, tá bom? Isso tudo vocês encontram ali. Se vocês derem 2 cliques num Data Item dentro de um Process ou de uma VBO, no Blue Prism vocês vão conseguir ver esses diferentes tipos, tá? Mas é importante aprender a diferença de cada um e como utilizar e por que utilizar, dependendo da situação, tá bom? E aí, pessoal, ainda em itens gerais, é interessante e bom vocês aprenderem também Standard Templates, tá? Então, a Blue Prism, ela disponibiliza pra gente templates de processes, tá? Que a gente pode utilizar na hora de começar o desenvolvimento, tá? De uma automação. É aquele template que ela dá para você realmente começar ali um process, para não começar do zero, certo? Então, ele dá o esqueleto, né? Para você começar ali o desenvolvimento, né? Começa o start, vai para o startup, né? Qual que é a ideia do startup? Qual que é a ideia do populate, tá? Por aí vai. É interessante, pessoal, é muito importante, na verdade, que vocês tenham fixado mesmo na cabeça a imagem, sabe? Aquela memória fotográfica mesmo de como é esse Standard Template, tá? Tenham, por favor, isso aí fixado perfeitamente na cabeça de vocês, como que é esse template e como utilizá-lo e qual que é o objetivo de cada page, né? O subpage que está ali, né? E como que isso pode ser utilizado dentro do desenvolvimento da sua automação. Isso cai na prova também, tá? Tudo aqui cai na prova, tá bom? Bom, pessoal, nós chegamos ao final dos pontos aqui, são praticamente esses, tá? E agora umas informações a mais aqui com relação à certificação. É recomendado pela Blue Prism que vocês tenham pelo menos aí uma prática, tá? Uma experiência de desenvolvimento, tá? De automações com a Blue Prism de pelo menos 3 meses, tá? 3 meses de estudo, de preparação para a certificação, tá? Ela diz assim, com práticas sólidas, com experiência em desenvolvimento, tá bom? Mas, pessoal, se vocês conseguirem cobrir todos esses 8 pontos aqui de uma maneira bem aprofundada, eu garanto para vocês que vocês conseguem passar na certificação. Mas tem muito detalhezinho, tá, pessoal? Tem muito detalhezinho que é importante vocês reforçarem. Se não entender muito bem aquilo, volta e estuda de novo, tá bom? A outra coisa que eu tenho para apresentar aqui para vocês, pessoal, isso aqui é uma coisa super importante. Não se deixe enganar por isso. Se errar na sintaxe, erra a questão, tá? Se você esqueceu um parênteses, esqueceu uma aspas, poxa, sabe, esqueceu um ponto e vírgula, uma vírgula, tá? Se você escreveu o nome de uma function, né, de uma função errado, tá? Por exemplo, add days, né? ADD DAYS, para você adicionar disso. Se você esqueceu uma letra ali, alguma coisa, já errou na sintaxe. Errou a questão, tá bom? É importante vocês terem na cabeça de vocês como é a sintaxe dentro do Blue Prism, tá, pessoal? Errou uma letrinha, esqueceu, colocou a mais ou botou errado, perdeu a questão, tá bom? Bom, pessoal, para continuar aqui nas características da prova, né? É uma prova de 60 questões, tá? O score, né, a pontuação ali que você tem que tirar é de 70%, né, você tem que acertar 70% das questões ali para você passar. É uma prova de 60 minutos, entretanto, a Blue Prism ela fala que para pessoas que não têm o inglês como seu idioma principal, digamos assim, são adicionados 30 minutos, tá, à prova. Ou seja, para você, né, para mim também, quando eu fiz, né, na verdade eu tinha 90 minutos para fazer a prova. Na época, na verdade, eu não sei se foi
foi falta de atenção minha, enfim, não tinha prestado muita atenção mesmo. Eu me programei, né? Eu estudei mesmo para que eu conseguisse completar a prova em até 60 minutos e no final das contas eu acho que eu fiz a prova em, acho que 50 minutos, tá, pessoal? 50, 55, tá? Mas você vai ter 90 minutos, né? Se você for brasileiro, enfim, então é tranquilo, tá bom? Acredito com certeza também que você, em 60 minutos, já termine a prova. Além disso, né, pessoal, como eu mencionei anteriormente, a prova tem um custo de $150, tá bom? Mas vale muito a pena ter essa certificação no seu currículo, tá, pessoal? No seu portfólio. Com certeza vale muito a pena, tá bom? Bom, pessoal, como vocês viram no título do vídeo, né, eu também tenho um anúncio aqui para trazer para vocês, né? Gostaria de mencionar e trazer aqui para vocês que eu continuarei trazendo vídeos para vocês aqui, tá? Além disso, em agosto vocês também terão disponível um curso também trazido por mim de preparatório para certificação, tá? Então, se você pretende aí tirar a certificação, se você quer tirar a certificação, quer tirar de primeira, tá? Não quer pagar poxa, né? Não passou na prova, tem que pagar de novo, fazer. Não. Se você quer passar de primeira, quer ter segurança de que você vai passar, eu vou fazer, na verdade já está em produção, né? E será lançado em agosto um curso meu também preparatório dessa certificação, para você que tem esse objetivo de tirar essa certificação, tá? E se você quer ter um gostinho a mais de como como são os meus ensinamentos, como eu ensino, como é a minha didática, certo, pessoal? Como eu passo conhecimento, pessoal, vocês têm aí mais de 30 vídeos já no meu canal do YouTube ensinando para vocês, né? Trazendo conhecimento para vocês de um curso do básico ao avançado, né? Do Blueprint 7.1, certo, pessoal? Com essa visão de desenvolvimento, tá bom? Então, por favor, não deixe de dar uma olhada aí na playlist, tá bom? E para você que já me acompanha, né? Aguarde que esse curso aí, preparatório para certificação, será lançado em agosto, tá bom? Bom, pessoal, na descrição desse vídeo eu vou deixar uns links úteis aí da própria Blueprint, tá bom? Vou deixar uns PDFs deles ali também, para reforçar, assim, esses pontos, né, que eu trouxe para vocês. A fonte aqui dos dados desses vídeos, com certeza, assim, são dos meus estudos, mas os meus estudos foram baseados realmente no que a própria Blueprint já oferece, tá? E uma recomendação também, pessoal, é que vocês concluam o Foundation Course, né? Que é o curso Foundation ali da Blueprint, do software Blueprint, né? Só que é todo em inglês, né? Tem legenda em português, se eu não me engano, né? Na época, pelo menos, que eu fiz era assim. Só que, pessoal, abordei tudo já no meu curso em PTBR, né? Português do Brasil aqui, totalmente gratuito, do básico ao avançado. Então, se você fizer o meu curso, você praticamente já fez o Foundation de certa forma, tá? Então, encorajo aí você a fazer o curso, caso você tenha essa intenção de tirar a certificação, tá certo? Bom, pessoal, para finalizar, por favor, deixe nos comentários aí tópicos que vocês gostariam de ver aqui no canal mais, tá? Eu quero muito trazer mais vídeos aqui para vocês relacionados a RPA no geral, a processos também, tá, pessoal? Isso é muito importante vocês aprenderem também, terem esse conhecimento. Vocês que estão aprendendo, já aprendem ou já estão nesse meio de RPA, tá? Trazer mais conteúdo de Blueprint, de processos, por aí vai, mas por favor deixe nos comentários aqui tópicos que vocês gostariam. E também, pessoal, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo também. Vou deixar o link do Instagram da Happy Hour e também vou deixar o link do Threads, tá, pessoal? Que é essa nova rede social aí lançada pela Meta, certo, pessoal? Que é como se fosse um Twitter, só que só que da Meta, né? Enfim. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem assim chegar um pouquinho mais perto, conversar, por favor, não hesite em me chamar lá também no Threads, no Instagram também, né? Mas enfim, e aí a gente vai conversando por lá. Vocês podem deixar tópicos também, né? Podemos fazer algo nesse sentido de perguntas e respostas e por aí vai, tá bom? Então, pessoal, para o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que dê um norte aí para vocês, né, poxa, por onde que eu começo, né, então, qual certificação que eu tiro, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha agregado também, tá? Aguardem, porque em agosto será lançado esse curso, tá? É uma promessa, isso vai sair, tá? E eu também quero continuar trazendo aqui vídeos de RPA, né, processos, RPA, Blueprint, enfim, para vocês aqui também, tá bom? E por favor, não deixe de me chamar lá, dá uma olhada no Instagram. Meu Instagram tá vazio ainda, quero trazer umas coisas para você lá também, mas no Threads a gente já consegue ir ali conversando um pouquinho, tá? E a gente consegue ter essa interação um pouco mais perto também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e vejo vocês no próximo, então. Valeu, gente, até a próxima!